Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Paz do Senhor, tudo bom? Irmãos, hoje nós vamos entrar mais na área da ciência, né? Como a gente já viu aí nos estudos passados, a comprovação, né, em questão da alimentação, como é primordial para um cristão fazer as reformas de saúde, né, a gente se preocupar mais com o que a gente come, com o que a gente bebe, com o que a gente assiste. A questão da televisão eu vou trazer mais para frente, viu, irmãos? Mas como é interessante a gente conhecer, a gente saber mais a questão da alimentação, né? Como isso afeta a nossa mente, como isso nos faz a fazer as escolhas erradas, né? A gente precisa entender o porquê que o nosso mundo está do jeito que está. Tem um porquê, né? O nosso mundo caminha de mal a pior. A confusão religiosa está tão grande hoje. Será que tem algum ponto aí? Será que tem a ver com a questão da alimentação? A gente viu que sim, que tem sim. E nós precisamos nos atentar a isso, porque como nós vimos, nós estamos indo para a batalha do Armagedon, a guerra do Armagedon, né? Onde nós vamos precisar da nossa mente para conseguir fazer as escolhas corretas, para que possamos ter o discernimento do Espírito Santo para fazer as escolhas corretas, né? Hoje eu trouxe aqui, irmãos, o estudo de um clínico geral, né? É um médico, ele pregou na nossa igreja, ele é adventista do sétimo dia, e ele falou muitas coisas ali. Faz tempo que eu tinha visto esse estudo, né? Essa palestra que ele deu, e eu voltei a ver para trazer para vocês aqui, e eu achei muito interessante, né? Quanto mais a gente vê, mais a gente aprende, né? E é muito maravilhoso o que ele fala ali. Porque assim, irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa é eu dizendo, né? Outra coisa é um pastor dizendo. Outra coisa é um médico dizendo. Entendeu? Uma coisa é uma pessoa falando da sua área. Outra coisa é outra pessoa falando de uma coisa que não é a área dele, não estudou para isso. Entende? Então, é sobre as neurônias espelhos, de como nós somos transformados naquilo que nós estamos contemplando. E a questão é, o que eu estou contemplando, né, irmãos? Essa é a pergunta. O que eu estou contemplando na televisão, naquilo que eu como, naquilo que eu bebo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu... Entendeu? O que eu estou contemplando? Nós seremos transformados a isso. Essa é a explicação, é a essência ali do que ele vai trazer. Ele vai falar também do lóbulo frontal. Isso é muito interessante. E como nós precisamos nos atentar a isso. Porque tudo que a gente assiste, irmãos, tudo que a gente ouve, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe afeta o nosso lóbulo frontal. E ele vai trazer ali nas explicações o que é esse lóbulo frontal, quais são as funções do lóbulo frontal. E você vai ver que é interessante, a decisão está no lóbulo frontal. Você acha que Satanás não sabe disso, irmãos? Você acha que ele não sabe disso? Você acha que ele não sabe que tudo que a gente ouve, que a gente come, que a gente bebe, que a gente assiste, não afeta o nosso lóbulo frontal? Você acha que ele não sabe disso? Sabe? Por isso que eu disse em alguns vídeos aí, a gente precisa confiar no poder de Deus. A gente precisa confiar, irmãos, naquilo que está escrito, tanto na palavra de Deus como no espírito de profecia, que Deus deu à sua igreja para que possamos ter mais luz e entendermos o caminho a tomar para que nós possamos ser luz lá fora, o sal da terra, para pregar o evangelho. Enfim, vocês vão entender aí o que ele vai dizer e vocês vão ver que é fantástico. É fantástico o que ele explica sobre as neurônios espelho.
Aconselho a vocês verem a palestra toda. Eu vou deixar aqui na descrição a palestra toda dele, tá? Depois você entra aqui na descrição, no final, aí veja a palestra toda dele e você vai ver que é muito interessante o que ele fala, porque é uma pessoa que entende sobre o assunto. E ele vai falar ali da alimentação. Ele fala também sobre a gente contemplar as porcarias que passa na televisão, como eu disse, né? Onde entra o texto que já li para vocês de Romanos 1, 28 a 32. Ali em Romanos 1, 28 a 32 está praticamente, irmãos, descrito ali novelas, filmes de Hollywood, né? As programações de televisão. Então, assim, é fantástico vocês assistirem a palestra toda, como eu disse, né? Para entender as coisas que ele vai falar ali. Coisas que a Bíblia e o Espírito de Profecia fala, onde a ciência e a medicina só vêm comprovando com o passar dos anos. Então veja, estuda aí que você vai entender como tem uma ligação, né, irmãos? Na questão de Bíblia, Espírito de Profecia, ciência, medicina, na questão da alimentação, que nosso estudo aqui é sobre alimentação, tá? Ele fala também do uso demais do celular, e o tanto que isso faz mal, e o tanto que somos transformados a isso. Torno a dizer, irmãos, nós estamos num grande conflito. Você acha que é à toa? Você acha que é à toa a questão de tudo que está acontecendo no nosso mundo, em questão dessas porcarias de alimentação hoje? Parece que é um filme atrás do outro que sai hoje na televisão, novelas cada vez mais demoníacas em questão do que eles pregam ali, né? Enfim, você acha que é à toa? Você acha que Satanás não sabe de tudo isso? Você acha que ele não conhece o nosso, né? O nosso ser, o nosso físico, a nossa mente, para saber deturpar isso? Resumindo o que ele pensa sobre tudo isso, né? É o que estamos numa grande guerra entre o bem e o mal. É o que ele pensa sobre isso, que é o que eu estou trazendo para vocês. Tanto para o bem como para o mal. Não, é numa grande guerra entre o bem e o mal, onde os dois poderes querem a nossa mente para dominá-la. Então os dois poderes, eles querem a nossa mente, né? Tanto Jesus como Satanás, para dominar a nossa mente, para fazer a gente tomar decisões, tanto corretas como erradas. Deus, por exemplo, Deus fala, meus filhos, não coma isso que vai te fazer mal. Deus está falando isso para tomar posse da sua mente, né? Para que você possa fazer as escolhas erradas. Aí o mundo vem e coloca um monte de porcaria para você comer, aí você come. Aí você começa a fazer as coisas erradas, as escolhas erradas, porque já é comprovado de que aquilo que você come, você vai fazer escolhas corretas ou escolhas erradas. Se você come muita porcaria, a propensão é você tomar as escolhas erradas, fazer as escolhas erradas. Agora, se você cuida da saúde, se você cuida da sua mente e tal, a propensão é você fazer as escolhas certas. Por quê? Porque a sua mente vai estar limpa e você vai ter o discernimento, porque você vai começar a entender as escrituras, o Espírito de Profecia, você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Entendeu? Por isso que ele dá uma breve explicação sobre as neurônios espelhos, onde somos transformados por aquilo que contemplamos. Interessante, né, irmãos? Eu acho fabuloso quando a gente consegue juntar uma coisa a outra, né? A gente vai juntando, linkando, que é isso que nós temos que fazer. Por exemplo, o Espírito de Profecia fala que nos finais dos tempos, né, a gente tem que tirar o alimento cárneo, né? A gente precisa entender, peraí, mas a Bíblia libera o alimento cárneo, né? Ali em Levítico 11, os alimentos saudáveis, né? As carnes saudáveis. Mas o Espírito de Profecia, nos finais do tempo, fala para a gente tirar o alimento cárneo. Aí a gente vai linkando uma coisa a outra. Aí a gente pega 1 Coríntios 3:16, se eu não me engano,
que fala ali que Deus destruirá aquele que destrói o corpo. Aí você vai para a ciência, você começa a pesquisar o que faz mal para o corpo e o alimento carne está ali. É um dos maiores índices de câncer. Olha que interessante, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Entende? A gente não pode ficar naquela de que não tem nada a ver. Não, tudo tem um porquê. Tudo. Nada é por acaso. Eu creio nisso. Bom, vamos ao que interessa, né? Que são as coisas relacionadas com a alimentação. Ele vai explicar ali sobre o lóbulo frontal, onde ele tem várias funções, mas gostaria que você focasse na função da decisão. Então ele explica o que eu contemplo. Essas funções do lóbulo frontal podem ser modificadas, né? Ele vai explicar ali o que o lóbulo frontal exerce, né? E que isso pode ser modificado. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, porque dependendo daquilo que eu estou contemplando, eu serei transformado a isso. E nada me tira da cabeça o porquê que o nosso mundo está do jeito que está. Pela contemplação. Muita novela, muito filme de Hollywood que não presta, né? Tem filmes que prestam, tá, irmãos? O equilíbrio que eu quero trazer aqui para vocês é isso. Tem coisas que prestam, tem coisas que dá para assistir, mas são muito pouco. A maioria não presta. A maioria não presta. Então é o equilíbrio, tá? Tanto na questão da alimentação também, porque eu creio que nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas nós precisamos estar caminhando, né? A gente não pode parar, a gente precisa estar caminhando, a gente precisa estar no processo da santificação. Isso para mim é o equilíbrio, tá? Porque, por exemplo, hoje eu parei com a carne, mas ainda eu como queijo, eu como açúcar, eu como leite e seus derivados. Aí dali mais um tempo eu consigo parar com o doce. Mas de vez em quando eu como ali um docinho, de vez em quando. Antigamente eu comia todo dia, agora é de vez em quando. Para mim esse é o equilíbrio. Entende? Até que você tira de vez, né? Esse é o processo da santificação. Eu creio dessa forma. Tá? Não sei se eu estou errado, mas eu creio dessa forma. Porque é aquilo, nós somos pecadores, né? A gente vai cair. Sempre. A gente nunca vai ser perfeito. Então é o equilíbrio. Então veja aí, para vocês verem mais essa explicação, que ele vai falar do lóbulo frontal. O nosso cérebro ele é dividido em 4 partes principais. A primeira parte é o lóbulo frontal, que eu já vou falar sobre ele. A parte mediana é o lóbulo parietal. A parte posterior é o lóbulo occipital e o lóbulo temporal. Qual que é a função do lóbulo parietal? Aqui está o centro da sede, o centro do calor, o centro da dor. Quando eu venho aqui e belisco o tchê, o que acontece? É lá no hipotálamo, que está localizado aproximadamente no lóbulo parietal, é onde ele sente a dor. Essa é uma das funções do lóbulo parietal. O lóbulo occipital ele é responsável pelo equilíbrio e pela visão. Por exemplo, se eu tiver um acidente, uma colisão de carro e eu lesionar o meu lóbulo occipital, eu posso ficar cego. E o lóbulo temporal, uma das principais funções é a audição e tem uma área chamada área de Wernicke, que é responsável pela inteligência. Toda a nossa inteligência, o nosso QI, tanto emocional quanto o coeficiente de inteligência, ele está armazenado no lóbulo temporal. Mas o mais importante dentro da palestra é o lóbulo frontal, onde está assentado a nossa decisão. Aqui eu tenho outra imagem. Quais são as principais funções do lóbulo frontal? Fala, a capacidade de julgar, a minha parte motora que faz com o caminho em linha reta, a escrita, o poder de decisão, a atenção, o comportamento, o aprendizado, a memória, o controle emocional, a estruturação espaço-temporal, a planificação e a personalidade. Todas essas funções estão assentadas sobre o lóbulo frontal. Quando eu entendo isso, eu entendo que o que eu contemplo, através de estímulos das neurônias espelhas, essas funções elas podem ser alteradas.
Por quê? Porque no córtex pré-frontal, na parte mais anterior do lóbulo frontal, é onde estão as neurônios espelhas. Então, tudo que nós visualizamos, todo o impacto sobre o lóbulo frontal vai alterar ou vai estimular de forma positiva também as funções do nosso lóbulo frontal e das neurônios espelhas. Legal, né? Legal. Vamos aí, vamos continuar. Irmãos, preste muita atenção no que ele vai explicar agora. Começando com um texto do Espírito de Profecia. Satanás não é burro, irmãos. Ele nos conhece e sabe como nos afetar. Ele usa estratégias para afetar a nossa mente, onde é o único meio de comunicação com o céu. Ele sabe disso. Ele sabe que o único meio da gente se comunicar com o céu, de ter discernimento, é pela mente. É por isso que eu falo, irmãos, nada é por acaso, nada é à toa. E é uma pessoa que entende sobre o assunto, hein? É uma pessoa formada em medicina. É uma pessoa, creio eu, que estuda. Uma pessoa estudiosa, né? Ali ele faz uma pergunta. Será que Satanás faz tudo isso através de informações, alimentos, audição, como por exemplo músicas mundanas ou barulhentas? E a ciência explica sobre isso, tá, irmãos? Eu vou tentar trazer para vocês aqui a questão da música, bateria, essas coisas. Hoje na igreja existe uma grande controvérsia sobre isso, né? Pode bateria, não pode? É a mesma coisa a questão da carne. É para comer carne, não é para comer carne, né? Só que a ciência explica o porquê da questão da música barulhenta em função da bateria. E é um estudo que eu quero trazer para vocês futuramente, aí para vocês entenderem de que realmente não, daquilo que eu conheci, tá? Daquilo que eu estudei, não pode bateria dentro da igreja. Bom, enfim, mas isso é um estudo para mais para frente, né? Aí ele mesmo responde que sim, né? Que Satanás sim está por trás de tudo isso. Um ponto muito importante que ele fala nessa palestra é a transformação do caráter de Jesus em nós. Olha que interessante. Por isso a contemplação. O que estamos contemplando em nossas vidas? Isso me faz pensar no texto do Espírito de Profecia, irmãos, de Eventos Finais, página 114, que eu gostaria de ler para vocês aqui. Página 114, que está ali no contexto da chuva serôdia, que diz assim, né? Temos que ser completamente transformado à semelhança de Cristo. Para quê? Para que a chuva serôdia possa vir. Isso é muito interessante. Quer dizer, se tudo isso de má alimentação, música, televisão, enfim, dificulta a gente refletir o caráter de Jesus, isso quer dizer que a chuva serôdia não virá e nós não vamos terminar a obra e Jesus não vai voltar. Olha que interessante, se a gente linkar uma coisa na outra, tá? Você entende o tanto que esse assunto é sério, irmãos? E Satanás sabe o que está fazendo. Ele sabe. Porque se a música, a alimentação, a má música, né? Má música, má alimentação, as porcarias que passam na televisão, isso dificulta a gente refletir o caráter de Jesus. E o Espírito de Profecia fala que ali na chuva serôdia, quando a chuva serôdia chegar, nós estaremos refletindo totalmente o caráter de Jesus. Você acha que Satanás não sabe disso tudo, irmãos? É por isso que ele está dificultando isso. Porque ele sabe que a hora que a chuva serôdia chegar, acabou para ele. A chuva serôdia cai, irmãos. O poder do Espírito Santo cai. A pregação do Evangelho é concluída. A pregação do Evangelho só vai ser concluída com a chuva serôdia. E aí acaba para ele. Jesus volta. Entendeu?
Por que que ele está dificultando a nossa vida? É por isso que ele coloca um monte de porcaria. A gente fala, não tem nada a ver. Isso aí é extremismo. Para com isso. Para com isso, irmãos. Muda a mente. Muda o seu jeito de pensar. Realmente tem coisa que é fanatismo. Realmente. Mas nesse caso, irmãos, não. Por que não? Porque está escrito. É para deixar. É para deixar de comer carne. É para deixar de beber refrigerante. É para deixar de assistir novela. É para deixar de assistir filmes de Hollywood, entendeu? É para deixar essas coisas. Os filmes ruins, pelo menos, porque a gente tem que ter o equilíbrio. É isso que eu falo, a gente precisa entender o equilíbrio, saber aonde está o equilíbrio. Veja aí o que ele vai falar sobre isso. Os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar a sua vida mais íntima. Vamos imaginar comigo uma cena. Imagine que eu fosse o diabo. O melhor fisiologista que já houve se chama Arthur Geitel. Satanás sabe mais fisiologia que Arthur Geitel, muito mais fisiologia que eu. E ele soubesse desse verso, e ele sabe, os nervos do cérebro que se comunicam com todo o organismo são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com você e afetar a sua vida mais íntima. Imagine qual seria a minha estratégia para afetar vocês. Afetar o quê? Os nervos do cérebro. Uma pergunta, será que Satanás faz isso? Será que Satanás ele te bombardeia de informações, de alimentos, de audição, de sons, para que afetem os nervos do cérebro? Eu digo como médico. Com certeza ele tem feito isso em todas as suas atividades durante o dia todo. E se Satanás ele puder enredar os seus nervos na condescendência de alguns hábitos, a sua vida mais íntima jamais será afetado de forma positiva para que você possa ter um caráter transformado ao caráter de Jesus. Irmãos, preste muita atenção quando ele começar a falar sobre a sinapse. Ele vai mostrar um vídeo e vai começar a falar sobre a alimentação. Preste muita atenção. Onde essa sinapse está relacionada também com a nossa dieta. Sinapse é algo que acontece no nosso cérebro. Ele vai explicar ali, tá? Preste atenção. E aí ele vai começar a falar sobre a alimentação. Como comer impróprio afeta o nosso cérebro, pessoa que entende sobre o assunto, tá? Como o comer impróprio afeta o nosso cérebro. E é onde nós fazemos ou temos mais propensão para fazer ou agir impróprio. Fazer escolhas erradas. Olha só como que o espírito de profecia está linkado com a ciência e com a medicina, né? Aí tem um texto aqui que ele vai ler que diz assim: o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprio resultam num pensar e agir impróprios também. Testemunho à Igreja, volume 9, página 160. Aí torno a dizer, irmãos, porque você acha que o nosso mundo está do jeito que está? Você acha que é à toa? Não é. Não é. As escolhas erradas que o mundo está tomando, tudo se baseia naquilo que nós estamos contemplando, estamos comendo, estamos assistindo. E a gente fala que não tem nada a ver. Olha quando ele fala do açúcar. Eu vou trazer um estudo aqui sobre o açúcar, tá? O Espírito de Profecia fala também sobre o açúcar. Como o açúcar também é terrível no organismo. Gostaria de ler aqui sobre o açúcar, né? O que o Espírito de Profecia fala aqui sobre o açúcar. E a gente precisa entender sobre isso. Olha o que ela diz aqui. Conselho sobre regime alimentar, página 70. Eu preferiria um regime cárneo aos bolos e às massas doces,
tão geralmente usadas. O doce, irmãos, é pior que a carne. Então a gente acha que ser vegetariano, digamos assim, é parar com a carne, pronto, eu sou vegetariano. E na verdade não é assim, né? A gente precisa entender mais a fundo sobre o vegetarianismo, que existe muitas coisas que nós devemos abandonar, né? E olha só, o espírito de profecia já falava há 100 anos atrás e vem a ciência e comprova, né, que realmente o açúcar ele é venenoso, ele é pior que a carne. Preste atenção quando ele fala da mente embotada, anuviada, por conta da má alimentação. Que é exatamente o que o espírito de profecia está dizendo, irmãos. Se a gente tem uma má alimentação, a gente não tem discernimento, a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Isso está sendo comprovado pela ciência, pela medicina. Só que o espírito de profecia já fala sobre isso e a gente não acredita. A gente não quer acreditar. A gente quer fazer o meu eu. A gente precisa parar com isso. Jesus está voltando, irmãos. A gente precisa entender, compreender, aceitar. Porque existem muitas pessoas já que estão fazendo as reformas. Porque o Espírito de Profecia lá no capítulo da chuva serôdia fala, né, que a chuva serôdia só cairá a hora que 51% estiver fazendo as reformas e o reavivamento. Aí a chuva serôdia cai. Eu creio assim, eu enxergo dessa forma. As coisas estão acontecendo em questão de profecias e tal. A gente vê que Jesus está muito próximo de voltar. Isso me faz pensar de que realmente nós já estamos chegando nesses 51%. Só que o triste é que ela fala que aquelas pessoas que não receberem a chuva serôdia, por não estar recebendo a temporã, perderão a sua salvação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Do nosso povo. Porque o mundo lá fora não sabe sobre isso, certo? O mundo lá fora saberá quando a chuva serôdia cair. A pergunta é, será que eu estou fazendo essas reformas, o reavivamento, para que eu possa receber a chuva serôdia? Essa é a questão, irmãos, porque o tempo está se esgotando. Eu vejo, por causa das profecias, que esse momento está chegando. A pergunta é, eu estou fazendo as reformas, que é a chuva temporã, para que eu possa receber a serôdia quando ela chegar? O comer, vamos aqui, preste atenção quando ele fala da mente embotada, anuviada por causa da má alimentação, onde não temos discernimento por conta disso, né? O comer e o beber está relacionado no crescimento na vida espiritual, olha só, com os pensamentos puros para sermos transformados ao caráter de Jesus e para também fazer as escolhas corretas. Ele também fala sobre isso e é o que eu penso, né? É o que eu penso. O comer e o beber está relacionado no crescimento da vida espiritual. Veja aí, irmãos, o que ele vai falar. O que é uma sinapse e como essa sinapse ela está relacionada também com os nossos hábitos de vida? Por favor. Essas são as neuronas que vocês estão vendo. Isso que está acontecendo é uma sinapse. Durante o dia todo, mais de milhões ou bilhões de sinapses acontecem no nosso sistema nervoso central. Aqui a troca de nutrientes, quando a pessoa tem esclerose, acontece justamente a interrupção dessa bainha que se chama bainha de mielina. A pessoa tem esclerose, Parkinson, Alzheimer. Isso acontece durante o processo que vocês estão me ouvindo. Enquanto eu estou falando, sinapse está acontecendo no cérebro de vocês. Isso que vocês acabaram de visualizar. Obrigado. Pode voltar ali no PPT.
justamente enquanto vocês estão me ouvindo, sinapse está acontecendo no cérebro de vocês. E tudo que vocês me ouvem e visualizam, a sinapse acontece para que vocês possam processar as informações. E essa sinapse, ela está relacionada também com a nossa dieta. Olha que interessante. Lá no cérebro nós temos 3 artérias principais. A artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. Essa é a artéria cerebral anterior em forma de C, essa em forma de um C menor é a artéria cerebral média e essa em forma diagonal é a artéria cerebral posterior. Como que a minha dieta está relacionado com as neuronas espelhos e também está relacionado com o lóbulo frontal, onde eu posso ter o poder de decisão, o poder, o controle da minha vida. Todos os alimentos que eu como, não, aqui, obrigado. Aqui nós temos o nosso estômago. Quando eu ingiro um alimento, este alimento ele é digerido no nosso estômago, ele entra de forma sólida, vai ser através do processo de ação do ácido clorídrico digerido e vai formar o quimo gástrico. Esse quimo gástrico, ele vai para o intestino e vai ser absorvido. Vai para esse plexo de veias, que se chama plexo veio-portal, e vai desembocar lá no fígado. No fígado ele é metabolizado e pela veia cava inferior vai para o coração. Passa pelo coração, vai para o pulmão, volta para o coração oxigenado e aí vai pela artéria aorta para todo o nosso organismo. Então, tudo que eu como, através, sendo nutrientes ou toxinas, eles vão ser absorvidos aqui, ó, no intestino, vai para o fígado e vai para a corrente sanguínea. Existe um determinado momento que esse sangue, através de toxinas ou de nutrientes, vai chegar aqui, ó, nas artérias do nosso cérebro ou nas pequenas arteríolas. Aqui no pescoço você tem 2 artérias principais, que chama carótida interna e carótida externa. Vai desembocar num polígono de Willis, que é onde tem as principais ramificações de artérias no cérebro. Tudo que eu como é digerido, é absorvido no intestino delgado, para no fígado, passa para o coração e cai na corrente sanguínea. Vai vir pela carótida interna e carótida externa e vai chegar na artéria cerebral anterior, que eu mostrei numa imagem anterior para vocês. E vai chegar aqui, ó, nas artérias do nosso cérebro. Existe um texto da irmã White que mostra que o cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e o beber impróprio resultam num pensar e num agir impróprio. Tudo que nós comemos está relacionado com o nosso cérebro através do sistema circulatório, através do sistema que leva nutrientes ou toxinas. Agora, imagine comigo, nós comemos todos os dias isso. Açúcar, leites derivados, refinados, produtos de origem animal, óleo, fritura, tendo estresse, não bebendo água, sendo sedentários, dormindo tarde, dormindo pouco, alimentos industrializados que têm aspartame, conservantes, os realçadores de sabor, glutamato monossódico, que está em alguns temperos, o café, chimarrão, mate, refrigerante e comer demais. E eu poderia acrescentar um outro ainda, a variedade de muitos alimentos na mesma refeição. Será que o nosso cérebro, lóbulo frontal, vai ser estimulado de forma positiva para que nós tenhamos compreensão das coisas celestiais? O comer e o beber impróprio resultam num pensar e num agir impróprio. Eu vou dar uma receita para quem quer se divorciar. Dê açúcar todos os dias para o seu esposo. Ele vai ser mais irritado, mais impaciente, vai ser mais egoísta e com o resultado pode levar ao divórcio. Você imagine a vida inteira condescendendo com esses hábitos. Será que a nossa mente vai estar embotada? Será que a nossa mente vai estar anuviada para conseguir discernir a glória de Deus e o nosso caráter ser transformado ao caráter de Jesus? Eu entendo hoje fisiologicamente que o comer e o beber está relacionado com o crescimento na vida espiritual. Está relacionado com os nossos pensamentos puros e de sermos transformados à glória do Senhor. Interessante, né? É interessante. Eu gosto de estudar e é por isso que eu falo para vocês. Deus está revelando a mim, irmãos, e eu quero passar isso para vocês. E eu peço a vocês que não creiam em mim, não.
Vai vocês e estuda vocês, pesquisa vocês. Seja que nem os berianos ali de Atos. Para vocês verem se o que eu estou dizendo é bobeira, é fanatismo, é extremismo e tudo mais. Ele vai dizer agora, irmãos, sobre os alimentos que chegam no estômago. Ou elas relaxam ou excita, onde nós ficamos mais irritados ou mais tranquilos. Tudo o que comemos nos dará mais paciência, ponderação nas coisas, domínio próprio. Ou pode nos deixar mais impulsivos, agressivos ou sem domínio próprio. Tudo a partir da alimentação. E você acha que Satanás não sabe disso? Por que que você acha que o nosso mundo está do jeito que está, irmãos? Sem domínio próprio, sem paciência. Hoje você não pode dar uma buzinadinha que o cara pega a arma, vai e te mata no trânsito, entendeu? Hoje você morre por causa de R$2, R$2, você morre. Você acha que é à toa, irmãos? Para, entenda, pelo amor de Deus, entenda o que está escrito. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que esse assunto não tem nada a ver? Você acha mesmo que é extremismo, exageros, fanatismo, pregar sobre isso? Você acha que isso não deveria ser um assunto, digamos, altamente pregado na nossa igreja? Porque eu creio que a partir disso, a partir da boca, que nós vamos conseguir entender a graça de Cristo. Talvez hoje a gente não entenda, irmãos, a graça de Cristo da forma que tem que ser. Porque nós estamos nos alimentando errado. Nós não estamos tendo discernimento do Espírito Santo. Por isso que a gente não faz a obra que nós temos que fazer. A gente tem preguiça de dar estudo bíblico. Eu não tenho tempo. Eu não vou na quarta-feira à noite na igreja porque eu estou cansado. O que é isso? Falta de discernimento. Falta do Espírito Santo, porque é Ele que move a gente a fazer essas coisas, correto? Então, se a gente não faz essas coisas, a gente tem preguiça, prova que a gente não tem o Espírito Santo pleno em nossa vida. Nós não somos cheios do Espírito Santo. Você entende, tá? Você entende o porquê essa mensagem está intimamente ligada com a mensagem mais poderosa dos nossos dias? A mensagem presente? Como o Espírito de Profecia fala, a mensagem do terceiro anjo? O Espírito de Profecia fala sobre isso, irmãos. Que a mensagem, a reforma de saúde, ela está intimamente ligada com a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem mais poderosa dos nossos dias, a mensagem presente. É à toa? Será que é à toa eu não pregar sobre a alimentação? Por que você acha que Deus está tentando mudar a nossa alimentação hoje? Bom, veja aí, irmãos, o que ele vai dizer sobre esse comentário aqui. Aqui eu tenho as terminações nervosas do nervo vago, que é um nervo que está estimulado também por nutrientes ou por toxinas no cérebro. Tudo que nós comemos, quando chega no estômago, eles excitam ou relaxam as terminações nervosas desse nervo, podendo que aconteça o quê? Justamente você ficar mais irritado ou mais tranquilo. Tudo que nós comemos pode nos dar mais paciência, mais ponderação nas coisas, mais domínio próprio, ou pode nos deixar mais impulsivo, mais agressivos e até vezes mais sem domínio próprio. O que nós comemos, como nós vivemos, está relacionado diretamente com a nossa vida espiritual. Agora olha que interessante. Para que nós possamos ter ou desenvolver o caráter de Jesus em nós, precisamos cuidar da nossa alimentação. Olha
que é o médico que está falando isso, hein? É ele que fala isso. Uma pessoa que entende sobre o nosso assunto. Então, para que nós possamos ter ou desenvolver o caráter de Jesus em nós, precisamos cuidar da nossa alimentação. Enquanto nós não sermos transformados à imagem, o caráter de Jesus, a chuva serôdia não cai. E aí nós não vamos conseguir terminar a obra da pregação do Evangelho. Só que graças a Deus existem pessoas que estão fazendo isso. E é por isso que os sinais, as profecias estão se desenrolando, né? Eu espero que eu e vocês estejam também nesse processo de fazer as reformas, o reavivamento nas nossas vidas, né? Para que nós possamos receber a chuva serôdia quando ela chegar. E estarmos preparados para a volta do nosso Senhor. Você não acha estranho o porquê do nosso mundo estar desse jeito que está? E não falo nem aos mundanos, sabe, irmão? Porque eles não sabem disso. Mas dos próprios cristãos, como eu disse. Por que a gente tem preguiça de fazer as coisas de Deus? E não tem preguiça de ficar 4 horas, 3 horas em frente a uma televisão assistindo porcarias? Ele fala do comer demais, o tanto que isso faz mal. Gostaria de ler aqui no Eventos Finais, página 16, irmãos, que fala um pouquinho sobre isso, que é um dos sinais, né? A questão do comer demais, a glutonaria, né? Diz assim: a glutonaria e a falta de autocontrole constitui o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que cedam à gula à custa da saúde. Não é isso que acontece no nosso mundo hoje? E mesmo da própria vida, comer, beber e vestir-se torna-se o propósito de vida para o mundo. Essa situação já existia antes do dilúvio. Esse modo de viver é uma das evidências marcantes do fim iminente na história terrestre. Ele vai falar sobre isso, que o comer demais faz muito mal. E tudo isso é também uma estratégia do inimigo para não termos discernimento das coisas e para fazermos as escolhas erradas. Porque, irmãos, se você come demais, você está abarrotando o seu estômago e você tira a sua concentração, o teu discernimento das coisas espirituais. Mas veja aí o que ele vai falar. Para que nós possamos ter um caráter como o caráter de Jesus, nós precisamos nos alimentar como Jesus se alimentaria. E eu acredito que a reforma é progressiva e nós estamos no momento limiar da história, onde precisamos cuidar mais do que comemos, do que vemos e do que pensamos. A condescendência com apetite é a causa de dissensões, lutas, discórdias e muitos outros males. Pronunciam-se palavras impacientes e atos descaridosos se praticam. Seguem-se costumes desonestos e manifesta-se paixão, tudo porque os nervos do cérebro estão enfermiços pelo abuso do estômago abarrotado. Quantos de vocês aqui são vegetarianos? Louvado seja Deus, um bom número. Quantos de vocês aqui não consomem mais açúcar? Eu fiz uma palestra recentemente a convite do Daniel Silveira, em um congresso, e algo que me chamou muita atenção ao preparar a mensagem é o que eu vou falar para as pessoas que já cuidam aparentemente da saúde. E aqui eu posso dizer para vocês que está uma das principais causas de doença, o comer demais. Não vou falar sobre deixar de comer alimentos de origem animal ou de não comer açúcar, mas eu quero dizer para algo que para todos nós, nos incluindo, sendo vegetariano ou não sendo, comendo açúcar ou não sendo, a quantidade de alimentos que temos ingerido. E pior ainda, a quantidade de alimentos que temos ingerido à noite, antes de dormirmos. Você quer ter um cérebro claro? Um cérebro sensível às necessidades dos próximos, um caráter transformado ao caráter de Jesus. Saiba que a quantidade de alimentos que temos ingerido
está intimamente relacionado com a nossa vida espiritual. Devemos comer no máximo 3 vezes ao dia, se possível poderíamos comer 2 vezes, e no máximo que a capacidade cúbica do nosso estômago suporta é 1,5 kg de alimentos por refeição, sendo ciente que na última refeição deveria ser uma refeição mais leve o possível, ou poderemos também até tirar a 3ª refeição. Você quer ter uma mente clara? Coma pouco. E eu quero louvar a Deus, porque no mês de março eu estive aqui e eu estou vendo a Márcia sentada lá e a dona Jandira me convidou para palestrar lá na Adra. E ela falando para mim de alguns problemas respiratórios e eu falei para ela, tira totalmente leite e queijo da dieta. E você tirou, né, Márcia? E hoje não tem mais sinusite e nenhum problema respiratório. Essa semana eu tive uma notícia, existe uma síndrome, eu vi o Dr. Thompson sentado aqui, eu acho que deu uma saidinha, existe uma síndrome que se chama síndrome de Wegener. É uma doença reumatológica que afeta o tecido conjuntivo. O que a pessoa começa a ter? Ela começa a ter atrofia muscular, o pulmão começa a parar, a tráquea, ela é um músculo também, como o esôfago é um músculo, começa a parar, a pessoa começa a ter atrofia muscular e os músculos não se movimentam mais. E ela já tinha feito todo o tratamento convencional que poderia, fez uma traqueostomia, porque já não estava conseguindo respirar direito, e me procurou. Isso foi aproximadamente no mês de fevereiro. E eu fiz uma desintoxicação para ela, de 40 dias. Essa semana ela me mandou uma mensagem dizendo que estava curada para a honra e para a glória de nosso Deus. Eu já vi curas, irmãos, de fibromialgia, de esclerose, de câncer, de diabetes tipo 2, e estou tratando um paciente com diabetes tipo 1. E eu entendo que o cuidados com a nossa saúde pode transformar de uma doença terminal a cura para a honra e para a glória do nosso Deus. Comermos alimentos simples, comermos alimentos que façam com que a nossa mente tenha discernimento para ouvir a voz de Deus. E eu acredito que Deus não trabalha com acasos, Deus trabalha com providências. Interessante, né? Interessante. Como o nosso mundo está se encaminhando para o errado. E nós, que somos considerados como povo de Deus, deveria estar levando luz para o mundo. Não só de boca, irmãos. Não só de estudos, mas sim de ações. O que é sua fé sem as suas obras? É nada. É coisa morta. Por isso que nós precisamos mudar. Para que nós possamos pregar o Evangelho. Né? Se cuidarmos do nosso cérebro, a nossa vida vai ser transformada ao caráter de Jesus. O que nós contemplamos, nós seremos transformados àquilo que estamos contemplando. Ou ao caráter de Jesus, ou aos gostos desse mundo. O que estamos contemplando, irmãos, então? O que estamos fazendo para refletir o caráter de Jesus? Ou estamos amando a esse mundo e o que há nele? Precisamos nos esforçar, lutar para sermos a vontade do Pai e não a nossa. O que estamos fazendo para refletir o caráter de Jesus, irmãos? Será que de fato estamos lutando para refletir o caráter daquele que é o meu Senhor e o meu Salvador? Ou eu estou refletindo o caráter de Jesus, digamos assim, só naquilo que eu falo, né? Só de boca para fora? Não. Temos que fazer por merecer, digamos assim, né? Porque nós já cremos em Jesus, sim. Ele é a salvação. Quer ser salvo, vai a Ele. Mas precisamos demonstrar a Ele de que realmente o amamos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus os ilumine. E vou trazer aqui mais provas científicas daqui para frente de que realmente a alimentação é um ponto crucial na vida de um cristão. Senão, a própria irmã White, o Espírito de Profecia, não ia falar, né, de que a reforma de saúde está intimamente ligada com a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem mais poderosa dos nossos dias.
Deus os abençoe. Mas o meu maior desejo é ver você, enquanto até o meu lar eu vou viver todo dia, esperando pra